tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Diz Aí Podcast. E eu sou a Gi. E eu sou a Kenyon. Tudo bom? Hoje nós estamos desse lado da mesa porque o nosso anfitrião, o nosso host, está do outro lado. Hoje ele vai responder essas perguntas. Ele mesmo, o mais de Paramoti, Diego Souza! E hoje nós temos plateia, né? É, tem uma galera! A base especial de aniversário, viu? Não, o pessoal tem que saber, né? Porque que eu tô aqui. Calma, meu senhor. Tá bom, vai, mulher. Tu que manda, Deixa vai. eu- Eu sou o entrevistado, eu tenho que ficar... Você se comporte desse lado da mesa, Tá viu? bom. Que quem comanda aqui somos nós. Tô, né? Hoje a gente vai entrevistar o Diego, vai saber um pouquinho da história da vida dele, porque hoje é aniversário dele, então é um episódio mais que especial. E é isso. E aí, Diego, como é que você tá? Como é que você tá aí, desse ladinho aí, sendo entrevistado? Tô Como é que você bem, tá? tô Chegando aí? bem, tô calmo, não tô muito nervoso. Você não tá com medo, não, do Tô. que pode? Pode Tô, acontecer. porque a Kênia tá desse outro lado. Eu não marquei. E eu pena. tô com medo. Surpresa pra você também, né? Foi uma surpresa. Claro. Aham, tô pra todos nós. Não sei o que é que vocês vão perguntar. Eu conversei com a Giza mais cedo, né, gente? Ela pediu sobre os assuntos, mas eu sei que tu vai falar sobre outros assuntos também. Eu vou fazer uma pauta bem diferente, tá? Enfim, tô preparado, vai. Tá preparado mesmo? Vou, vai. Diego, e o cu? Não, Cadê hoje? tá aqui já. Tá aqui. No mesmo canto de sempre espero. Ai. Gente, foi isso, acabou. Diego, então, muita gente aqui te conhece. Você é o grande ícone desta cidade, Nossa. né? Mas aí a gente quer saber um pouquinho mais da tua vida, da tua história. Conta um pouquinho da tua infância. Tu é daqui mesmo e tal. Ícone aí já foi, né? Subiu meu o anjo. morro ali no rumo de cima. Você é leonino, aceita? Você é leonino. Tá bom, sou leonino. Vai lá, vou falar sobre mim pro pessoal me conhecer melhor. Vai. Meu nome é Diego Souza. Meu Instagram é de Souza Mídia, sigam lá. Enfim, sou leonino. Hoje é 11 de agosto, hoje é o meu aniversário. Estourando os ouvidos do ouvinte. Bom, sou natural de Paramoti. Não queria. Tô brincando. Eu queria. A plateia vai poder fazer pergunta também? Claro. Pronto. Não é que eu não queria ter nascido pior. aqui, é porque se eu tivesse, né? Se eu fosse europeu e tal, né? Seria melhor, se fosse descendente, herdeiro. Herança, Eita, né, amigo? menina. Às vezes falta uma herançazinha. Uma Mas é coisa de isso. uns 11 bilhões na conta, né? Aham, é isso. Nasci aqui, sou natural daqui, desde sempre moro aqui. Já fui embora tentar a vida em outros lugares, não deu certo, não deu muito certo. Voltei a Paramoti porque é a cidade que eu amo. Eu senti uma verdade, meu pai. Não, mas também não. eu gosto daqui bastante. Às vezes assim, né, tem algumas pessoas da cidade que, né, que a 90%, tornam... né? Eu quero nomes, Diego. Nomes. Três nomes. Não é bem assim. Assim, a cidade é maravilhosa, é uma cidade calma, uma cidade bonita e tal. Calma. Esses tempos Não, esses tempos agora não tá tão calmo não, né? Mas muitas pessoas da cidade que fazem, às vezes, a gente querer sair daqui. Vamos ser sinceros, né? Quem foi? Quem foi que fez isso contigo? Uma pessoa Diga aí que eu vou lá resolver direto com essa pessoa. partiu meu coração. Eu lembro como hoje. Depois que eu... E aí, galera? No mandato do papai... Tô brincando. O teatro acabou, você lembra? O teatro acabou. O teatro acabou, A gente- muita coisa acabou. Inclusive, Fiquei Diego, decepcionado. você teve uma carreira muito sólida enquanto ator nessa cidade, né? Foi minha carreira artística na Tia Folk. Inclusive, você fazia parte também. Você era a boneca Emília. Sem sobrancelha, que parecia de É, filme. você... E a minha amiga Kênia... Não, temos não. A boneca de lata... Tem? Não mostra não. Boneco de lata, boneca... Era a Emília, ela? Era a Emília. Tinha aqui, né? Era, tipo isso, a Anabelle. Ave Maria. E eu era o soldadinho. Pois é, gente, foi uma participação, né, muito legal na época do Tia Folk. A gente fez, acho que umas 3 ou 4 apresentações, não foi? Foi. Era um musical, E era bem legal. Era um musical massa. bem massa. Mas não só isso, a gente fez também Paixão de Cristo,
que mais? Aí foi só Eu não essas peguei. duas. Achei bastante E pronto, coisa. acabou minha carreira. Acabou minha carreira de artista. E foi isso. Mas foi ótimo. Eu sinto muita falta do teatro. Mas desde sempre tu teve essa veia mais artística? Porque hoje tu trabalha com fotografia, com design. Então, desde sempre tu teve essa veia mais pra arte? Sim, eu posso falar a trajetória, assim, em relação a... Com certeza. Então pronto, vamos lá, encher linguiça. Tô brincando. Não, então, eu comecei desde pequeno com muita influência dos meus tios, da minha irmã, do pessoal, assim, da minha família, porque todo mundo trabalha com uma coisa diferente. Inclusive até algumas pessoas hoje em dia. Tipo, eu tenho tios que, né, trabalham com pintura, eu tenho tios que trabalham com desenho, eu tenho um tio que trabalha com eletrônico. Tinha um tio teu que tinha uma locadora. A locadora é o mesmo que trabalha com tu jogava de eletrônico. graça? Eu jogava de graça. Privilégios. Mas era só meia hora por dia. Era de graça, meu Era um brother. sofrimento. Então, assim, a minha família toda, por exemplo, meu pai, acho que poucas pessoas sabem, além dele ser mestre de obras, ele é um grande... Hoje não, ele não pinta mais, mas ele é um grande artista, ele fazia várias pinturas. Minha casa, quando eu era pequeno, era cheio de pinturas na parede, de quadros. E aí, meu pai gostava de pintar paisagens. Ele gostava de pintar fazendas, sei lá, montanhas, coisas da natureza, entendeu? Deu errado pra ele. Só por um momento. Quando ele começou a sentir, quando ele desistiu, porque ele viu que não dava dinheiro mesmo pra ele, era só um hobby. Não, mas aí ele ainda sente, Não é fácil, né, amigo? ele sente vontade ainda, mas infelizmente a visão dele hoje em dia não deixa mais, né? Ele tá com problema de visão e nunca foi resolvido isso aí, e hoje em dia ele não pinta mais. E aí, com essas influências, eu comecei mesmo no desenho, né? Minha irmã desenhava e eu queria imitar ela, porque eu era assim, ó, eu via, tu sabe fazer, então eu sei fazer melhor do que tu, aí eu ia tentar lá. Qual é seu signo mesmo? Desculpa. Leão. Pois é. E aí, com o tempo, né, eu fui pegando a prática, fui fazendo desenho realista. Do desenho realista eu descobri, tipo, foi quando chegou a internet, e aí eu descobri desenhos digitais, pinturas digitais, quis começar a fazer arte digital e tudo. E meio a isso também veio a descoberta, né, da fotografia. Poxa, na cidade tem fotógrafo, mas o que eu via na internet... Ô, bicho. o que eu via não era um trabalho... Não, mulher. A mesma coisa que o Paixão achava. A função é essa. Não era assim um trabalho igual que eu via na internet, entendeu? Então eu queria trazer essa coisa mais moderna. E aí, realmente, né? Aí eu trouxe essa inovação. Trabalho de qualidade. De qualidade. Bem moderno. Ai. E foi isso. Aí por isso que hoje eu sou fotógrafo. Quero viver da fotografia? Não. Futuramente eu posso seguir outros rumos, né? Ser uma esposa troféu. Hã? Ser uma esposa troféu é uma função, né, não? Eu não sei. Enfim. Às vezes, imagina, tipo assim, você Eu queria ganhar 10 mil por mês, na verdade. Era isso, minha pretensão. Pelo menos, 10 mil por mês. Não, mas imagina, se você... Com foto dá, mas aqui no Paramount não dá. Se você tiver uma pessoa que lhe banque, que seja o quê? Seu cônjuge, e ele vai te bancar. Aí você pode estar 10 horas da manhã na academia sem movimentar R$1. Ser esposa troféu é um sonho. Tem aplicativo. Eu tô- Você eu tô- encontra velhos ricos. Eu tô mais gordinho hoje. Eu tenho que... Exatamente, você tenho que precisa ir entrar pra na academia 10 horas da manhã. Pra poder... Fazer ficar- seu bom yoga, almoçar, tomar de café da manhã o seu bonito, bom mamão Tomar tudo à papaya, noite, né? com iogurte e granolas. Um Kama Sutra à noite, né? Um Kama Sutra. Que é um... Gente, aqui, gente, vai. Tá. E aí, como foi a tua formação, esse teu processo de aprender pra tu aplicar tanto os aprendizados que tu tem pra design quanto pra fotografia? Como que foi, tipo isso, a tua formação nesse sentido? A minha formação foi em casa mesmo. Autodidata. Aqui, ó. Eu sou tudo foste. autodidata. Foi Não muita precisa, tá tudo força de aqui, ó. vontade. Não, mas assim, ó, eu não sou formado. Hoje em dia, todo mundo sabe, muita gente sabe, pelo menos, que eu não sou formado. Eu tentei já umas 3 vezes começar um curso na faculdade mesmo. E as 3 vezes que eu tentei, eu não passei nem 2 meses direito, eu já saí. Por quê?
Porque eu via ali, eu não conseguia me sentir preso numa sala, né? Eu quase que não termino o terceiro ano, gente. O Bob. O Bi, Porque- sim. Mas assim, ó, eu sempre tirei boas notas. Eu sempre tirei boas notas. Era só 9, 10, 8 no mínimo. Mas era uma coisa que eu tinha matérias ali que eu ficava assim, ai, gente, que saco, não vou fazer isso aí não. Inclusive, Passava... nós temos teu boletim agora aqui. Não. Eu passava a aula toda, quando não me interessava a aula, eu passava a aula toda desenhando. Desenhando, só desenhando. E aí, quando eu ia fazer a prova, eu estudava no dia da prova e tirava uma nota legal. Crianças, né? não façam isso. Estudo. Pois é, crianças não façam isso. Mas é isso, tipo, eu nunca fui aquela pessoa que parou pra escutar e estudar uma coisa que me interessava, entendeu? Então, acho que é por isso que eu nunca entrei numa universidade e consegui ficar. Porque eu já tentei matemática no IFC, eu já passei, eu não fui. Porque só pra me ver se eu passava. Passei, não fui. Educação física no IFC, passei. Na época eu nem treinava, nem nada. Não fui. Fiz português e letras. Fiz teologia. Passei 2 meses. Passada. Foi, e não continuei. Porque coisas aconteciam lá naquela sala que eu ficava assim, gente, não quero. E já tá muito tarde pra mim. Eu quero ganhar logo meu dinheiro. Eu sou muito ansioso, sabe? Aí eu comecei a me empenhar nos estudos online e tudo, e fui aprendendo a fotografia, a editar vídeo e tal. E quando eu vi o dinheiro cair dentro, eu muito novo, né? Qualquer graninha que entrava já era grande coisa pra mim. E eu fui me acomodando. E é isso que tu falou, crianças não façam isso. Porque eu sinto. Eu sinto hoje em dia, eu sinto que... É tipo assim, no passado, se eu pudesse voltar, eu ia me esforçar mais, entendeu? Hoje em dia eu sinto ainda que muita coisa que acontece hoje comigo é por conta da falta de um curso superior. Amigo, mas assim, curso superior não dá dinheiro. Eu mesma sou formada e sou pobre. Eu sei. Não deu em nada. Não dá em nada mesmo. Não, eu sei. Mas eu entendo de onde vem, tipo... Mas é porque, assim, hoje em dia você vê muitas oportunidades que, por exemplo, no LinkedIn você encontra, você só consegue se tiver lá um certificado de ensino superior. Então, assim, muitas oportunidades que dão muito dinheiro. Essa área tecnológica dá muito dinheiro hoje em dia. Eu só iria conseguir se eu tivesse um curso superior na área. E eu não tenho. Então, eu fico assim, trabalhar pra mim mesmo, ganhar meu dinheiro, é isso. Alguém tá vendendo diploma aí? Aí tu tá falando um pouquinho dessa tua relação com a escola, com o teu aprendizado. É a tua infância, conta um pouquinho. Tá como aí foi. ele, ó, vem cá, A tua vem. infância chegou. A gente tá gravando. Dá um cheiro. Ele não quer ficar... Ele veio só dar um arzinho da graça. Então eu fazia muita coisa assim, brincava, mas eu tinha medo. Gente, ó, vou contar um segredo aqui, que não é tão segredo pra muita gente. Pra gente. Pra gente. Eu peguei um trauma muito grande na minha infância, até os meus 17, 18 anos, de chuva. Sério. Por quê? De chuva. Lá em São Paulo. E eu perdi o medo quando eu fui pra São Paulo, porque lá chovia muito forte. Aí eu acabei tendo que encarar e perdi o medo. Quando eu era Ensino, né? quando eu era pequeno, deu uma chuva muito forte aqui no Paramoti, que, tipo, tirou o telhado de algumas casas e derrubou uma antena parabólica e tudo. E eu já era medroso, né? Aí, tipo, entrou água, muito nervoso e medroso, né? Entrou muita água lá em casa e tudo, e, tipo, molhou colchão, televisão Inclusive, e tudo. O telhado que caiu. Não, eu acho que não. Amiga, fala mais perto do microfone. Pois é, e aí depois desse dia eu peguei um trauma de chuva muito forte, assim, na minha vida. E foi uma coisa horrível, porque isso, com o passar do tempo, me atrapalhou em várias coisas que eu ia fazer. Eu ia pra cursos... Minha nossa. Eu ia pra cursos, eu ia pra escola, eu tinha medo quando começava a chover. E, tipo, eu queria sair da escola. A minha mãe me deixava na escola, aí quando começava a chover de manhãzinha, aí a mãe chegava em casa e ela tinha voltado, né? Quando a mãe chegava em casa, eu já tava lá na porta de casa. Nas carreiras. Nas carreiras, eu chegava primeiro do que... Eu chegava primeiro do que ela. Saúde. Então, assim, eu passei um bom tempo
nesse trauma, nesse meu trauma. E aí, quando eu mudei pra São Paulo, que eu encarei mesmo as chuvas fortes mesmo, e tudo. Já era bem velho. Quando foi pra São Paulo, né? Foi tipo, ó, eu fui começar a perder o medo com 18 anos. E aí eu fui pra São Paulo, eu tinha 23, mas eu ainda tinha medo. E aí eu fui com essa meta de superar esse medo. Tem um nome dessa fobia, eu não lembro qual é, mas tem um nome. Chuvofobia. Chuvofobia. Hã? Eu acho que hoje em dia, assim, eu ainda tenho alguma coisinha, porque quando chove muito forte, eu não tenho medo, mas eu fico assim, sabe? Vamos ver, vamos ver se a gente colocar barulho de chuva aqui. Ai, não, mas é uma das coisas que eu menos gosto, é dormir. Tu não toma banho, né? Porque Não. tá com uma bacinha. Uma das coisas que eu menos gosto, o pessoal é muito, né, consegue dormir com barulho de chuva, não Ai, consigo. eu amo. Quando é à noite, começa a chover, eu fico acordado a noite inteira até parar a chuva. Mas Só superou, consigo. né? Que bom que ele superou. Superei bastante, tô bem agora. Tô bem, não tô lembro zen. disso, não lembro desse trauma. Pois Por isso é. que ela passa a noite acordada quando chove. Eu passo, é verdade. Postando coisas, né? É. Às vezes no silêncio. E aí eu da noite, ainda né? posto, né? Me fazendo lá assim, ó, que chuvinha boa. Ai, que chuvinha boa. Vem Ei. dormir comigo, mãe. Quase isso. Inclusive, você tá falando aí da pauta São Paulo. Conta pra gente qual foi essa tour aí. Tu se mandou pra São Paulo. Mulher, foi assim, eu tava cansado dessa cidade. Que eu amo. Que eu amo, inclusive. Não, mas foi praticamente isso mesmo. Antes de eu ir pra São Paulo, o ano anterior, acho que foi em 2012, foi um ano maravilhoso pra mim. Porque, tipo, eu conquistei muita coisa, conheci A gente muita se aproximou gente, dele, né? vocês se aproximaram, teve a época do Tia Folk e tudo. Enfim, foi um ano maravilhoso. No ano seguinte, em 2013, foi quando começou as coisas saírem bastante dos trilhos, assim, né? Muita coisa aconteceu na minha família, muita coisa aconteceu, assim, nas amizades. Começaram a se deslocar, se distanciar e tal. O grupo de teatro, que era onde eu tinha mais convívio com as pessoas, se desfez. Então, assim, eu fiquei muito desmotivado. Eu não via o porquê eu ainda estar morando aqui na cidade. E eu já estava procurando novos rumos, né? Eu já estava, tipo, numa idade que eu estava pensando, meu Deus, o que é que eu quero da minha vida mesmo? Que eu tenho que conseguir alguma coisa para essas novas experiências. E aí a minha irmã já estava morando lá, já fazia mais de um ano, eu acho. E aí eu falei com ela, me mudei pra lá, fui morar lá com ela. Eu passei pouco mais de um ano só. Mas foi, assim, uma das melhores experiências que eu tive, né, em termos de crescimento. Foi lá que eu posso dizer que quando eu voltei, lá que eu descobri mesmo o que é que eu queria, que era trabalhar para mim mesmo, viver de alguma coisa relacionada à tecnologia. Foi quando eu voltei que eu comecei mesmo a focar na fotografia, entendeu? Que eu peguei muita referência lá, muita coisa lá. E foi isso. Muito doido, né? Porque quando você sai, querendo ou não, você expande muito, né? A perspectiva e... Enfim, ver outras possibilidades. É legal que você veio, que você trouxe a tua bagagem para aplicar aqui, né? Uhum. Boa. E depois da tua experiência em São Paulo, foi quando tu voltou e anos depois, tu abriu a ProMaker, né? Foi. Foram 3 anos depois, na verdade. Quando eu morava lá em São Paulo, eu trabalhava numa empresa chamada Red Zero. Ela era uma empresa multinacional. E lá a gente trabalhava com várias coisas relacionadas a mídias digitais. Era uma escola de criação de jogos, era uma escola de modelagem 3D, e tinha fotografia, filmagem, várias coisas legais. Então, assim, me abriu os olhos mesmo, né, para realmente ver o que é que eu estava perdendo ali, porque eu sabia muita coisa, mas eu nunca aplicava, né? Eu deixava só pra mim. Aí, quando eu voltei, eu lá na minha casa, na casa dos meus pais, no meu quarto, eu abri um canal no YouTube chamado D-Box, que significava de Diego e box de caixa. Tipo, era a caixinha do Diego, era o meu mundo ali. E aí, a partir disso aí, eu comecei, tipo, a dar aulas de computação, dar aula de Photoshop. Às vezes eu ia pra casa de alguns amigos, dava aula de Photoshop. E eu pensei, poxa, eu acho que eu devo tentar expandir mais de alguma forma. Mas eu não estava conseguindo. Não estava conseguindo. Foi aí que eu vi, assim, que tá na hora de eu ver alguma coisa maior, conseguir um espaço maior para mim. Aí eu aluguei uma casa, fui morar sozinho e lá eu mudei. Eu saí da caixa, né, digamos assim,
e transformei a D-Box na ProMaker, que até hoje eu uso essa marca. Que é um estúdio fotográfico, inclusive é o estúdio que a gente está gravando aqui o podcast, né? E a gente trabalha assim com fotografia, filmagem, coberturas de aniversário, casamento, criação de identidade visual. Então tudo que eu peguei lá em São Paulo, na época que eu trabalhava lá, eu tô tentando aplicar até hoje e inovar em algumas coisas aqui dentro, né? Assim, o pessoal pergunta muito, mas tu tem que expandir, tu tem que sair da cidade, não sei o que, o pessoal cobra muito isso, sabe? Assim, tu não é pra ficar aqui no Paramouti, tu é um cara muito... trabalho de qualidade, né? Então, o pessoal fala, mas assim, as mesmas pessoas que falam isso, elas não entendem as limitações de cada pessoa, entendeu? Total. Não entendem. Então, é uma coisa assim, meio chata. Vou até dizer aqui pra vocês, tá? Quem estiver assistindo. É uma coisa meio chata. Chegarem... Vocês que falam Ei, isso aí? é vocês que fazem ele querer sair daqui. Porque vocês queixam no saco do menino. Não, mas é meio chato assim, porque é como se a pessoa que pergunta isso achasse que você tá acomodado. Entendeu? Tá descansando, não tá fazendo nada, não quer. Tipo assim, porque você não sai daí porque você não quer? Tu devia expandir e tal. Gente, mas não é fácil. Existem várias circunstâncias. Existem muitas circunstâncias, muitas coisas, entendeu? Que impedem. Se hoje em dia eu ainda tô na cidade... Se hoje em dia eu trabalhando com a mesma coisa, são por causa de várias circunstâncias. Não é só em questão de capital, não é só em questão de contas, essas coisas para pagar, mas envolve família, envolve razões psicológicas, assim, pressão. Existe muita coisa, entendeu, envolvida. Então, eu acho que todo mundo que trabalha para si tem isso, entendeu? Até você relaxar, ver assim... Acho que eu vou começar a pensar, agora eu vou entendeu? Abrir, vou expandir exatamente. Meu trabalho, né? E o meu momento não chegou. Eu sei que vai chegar, mas meu momento não chegou ainda. Então, assim, as pessoas que ainda perguntam, que ainda falam, tu devia sair e tal. Gente, meu momento ainda não chegou. Cada um tem seu tempo. Mas assim, quando tu voltou de São Paulo, qual foi o teu insight? Assim, agora eu vou abrir minha empresa. O teu insight, assim, depois de 3 anos... Foi justamente isso, porque quando eu tava fora, que eu tinha deixado tudo aqui antes, e eu fui pra fora, e aí quando eu voltei, eu vou iniciar tudo do zero, entendeu? Então foi isso. Aí eu já tô acomodado. Eu acho assim, que pra mim pensar em expandir mais ainda, tem que haver outro boom desse. Mas tu viu que a cidade tava assim, precisando de algo inovador, algo novo, tipo, não desmerecendo os fotógrafos que nós temos, que são maravilhosos, mais antigos, enfim, né? Mas eu acho que tu viu a necessidade de uma coisa nova, sabe? Exatamente. Uma nova fotografia, uma nova... Exatamente. roupagem, né, foi isso também. Porque quando eu voltei, eu fui pesquisar, eu fiz uma pesquisa pra me saber, assim, qual seria a maior necessidade da cidade em relação a essa parte de mídias digitais. Então, assim, eu não ia pensar abrir uma coisa que já tinha na cidade, entendeu? Tipo assim, vou abrir uma loja de roupa. Tá lotado de loja de roupa. Como é que eu vou ganhar dinheiro, competir com tanta gente já tá aí no mercado? Eu vou abrir uma lanchonete. Não tem nada a ver comigo, entendeu? Aí eu pensei, não, já sabemos que, inclusive, pelos stories dele fazendo comida, né? Vocês vão entrar nesse assunto aí também? Não, né? Então foi isso. Aí eu, vou ser fotógrafo, vou trabalhar com fotografia, filmagem e tudo, porque ainda não tem na cidade. Fotografia já tinha, né? Mas eu queria trabalhar uma fotografia mais trabalhada, né? Que é os ensaios fotográficos, que não tinham um profissional para fazer ensaios fotográficos, e pessoas que trabalhassem com fine art. Que o fine art é uma fotografia mais poética, digamos assim, com mais efeitos. Os fotógrafos que já trabalhavam aqui, eles não trabalhavam com o Photoshop em si. Eles só tiravam a foto, ajeitava pouca coisa, revelava e entregava. E eu já queria fazer uma coisa diferente. Eu queria fotografar, editar, deixar do jeito que o cliente queria. Aumenta peito, aumenta bunda, diminui cintura, essas coisas. Fazia tudo, entendeu? E aí entregava em modo digital, porque foi logo na entrada das redes sociais, o Facebook. As pessoas queriam foto para postar no Facebook e no Orkut. E aí, como é que ia postar? Ia ter que pegar uma foto revelada, escanear para depois postar? Ou então tirava do celular e postava? Aí eu pensei em fazer isso, entendeu? Aí isso aí foi, a minha motivação maior. Inclusive, já bateu com essa questão da era digital, né? Já tá entrando na era do internet e tal, né? Com certeza.
Eu acho que tem um lugar muito, muito perigoso das pessoas que ficam falando, tipo, ai, né, sai daqui, expande. Na verdade, eu acho que tem 2 lugares muito perigosos. Que o primeiro deles é que, tipo, tudo que é bom precisa sair daqui. Que eu acho que se a gente fala muito sobre ser uma cidade que precisa de desenvolvimento, precisa de, né? E aí, cara, se tudo que é bom for sair, tipo, cara, vai sobrar o quê, sabe? Exatamente. Eu acho que tem esse lugar, e eu acho que um segundo, que é, tipo, pensar que porque a pessoa tá aqui, ela tá acomodada. Cara, ser uma das pessoas que tem uma visão mais inovadora, assim, que eu conheço na vida. E olha que eu conheço muita gente. Ele sempre busca coisas diferentes. Ai, obrigado, gente. Quando a gente falou assim, quando a gente falou um grande ícone, mas porque, ó, quando a gente tá... Eu não sei se tu vai lembrar, mas teve um momento que tava tendo uma trend, acho que era no Facebook ou era no YouTube, não lembro, que era do Harlem Shake, era alguma coisa assim. E eu fiz. E do nada tava rolando, tipo assim, uma parada que, tipo, a galera que tava aqui não tava ligada e tu tá acompanhando. E aí, tipo, tu busca Tu tá traz sempre... coisas novas pra cidade, tá? Traz um negócio inovador. Tudo bem que esse foi um exemplo bem... Mas é porque eu lembro muito disso, porque Harlem foi na televisão, Porque né? tava o pai e a mãe, gente, no vídeo dançando comigo. Eu só de cueca. A pobre da Acho que muita Lúcia. gente lembra. Eu obriguei. Pois é. Os pais Você- compram muito as tuas loucuras. O pai e a mãe compram compram muitas muita loucuras. loucura. Mas é porque o pai e a mãe também são bem dessa vibe, entendeu? Eu assim... Inclusive, o próximo podcast é com a Dona Lúcia. Ai, eu posso entrevistar ela também, que eu sou uma grande fã de Dona Lúcia. Grande fã. Do Sabe din-din, como ela era na do din-din e das costuras de roupa que ela fazia pra mim. Hoje ela aposentou. a Pois é. bichinha. Pois é, então acho que tem muito esse olhar de, tipo, o que de fato tu tá fazendo com isso. Porque, assim, eu nunca te vi parado. Tu sempre tá inovando, sempre tá trazendo alguma coisa nova. Acho que a própria ProMaker é um exemplo disso, né? O primeiro estúdio, né? Ah, meu anjo. Primeiro podcast aqui da cidade. É verdade, agora que eu entendeu? tô. O primeiro podcast. Pois é, então acho que tem muito esse olhar. E aí, quais serão os próximos passos de Diego? Como é que vai ser? O que você tem de expectativa para esse novo ciclo, já que hoje a gente está marcando aí esse aniversário, né? Esse novo início, aí, esse seu novo ano. O que você está vendo aí de perspectiva? Assim, pra ser sincero, eu tô fazendo 34 anos, né? Eu tô no... Com essa pele? Nem parece. Produtos Ivone. Eu não sei porquê, mas eu tô numa fase, assim, da minha vida que eu tô deixando muitas coisas rolarem, entendeu? Tipo, comecei o podcast, né? E aí eu vou deixar. Se for uma coisa pra crescer, vai crescer, vou expandir. Se for uma coisa assim que não der certo e for o momento de eu parar, eu paro, entendeu? Eu vou entrar num assunto agora um pouco polêmico. Eu amo, porque se ele é o dono desse podcast, ele vai trazer o assunto. Bora lá. Não, pois é. Vamos lá. Não, é sobre o podcast. Ah, tá, bora lá. Também. Não, então, esses dias eu tava conversando com um amigo meu, e aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, tô gostando muito da tua ideia. Era uma ideia assim que eu já tinha pensado, mas infelizmente, por conta da falta de material e tudo, não deu pra mim poder iniciar essa ideia. E ele já tinha falado pra mim, né, há um bom tempo atrás, tipo, uns 3 anos atrás, que ele pensava em fazer isso. E aí, tipo, eu dei o início e tal, e fiz. E aí ele super apoiou. Aí ele falou, eu não vou citar nomes, tá? Ah, por que não? No off, vai. No off, tu vai, no off. Ele falou pra mim que tinha uma pessoa que tinha chegado pra ele e falado assim: até quando essa ideia do Diego vai durar, hein? Porque tudo que ele faz, ele desiste. A pessoa falou isso pra ele. E ele me disse. Na minha mesa agora. Pois é, tudo que ele faz, ele desiste. Até quando vai durar? Aí eu fiquei assim, realmente, eu falei até pra ele assim, realmente tem muita coisa que eu tenho ideia, eu inicio, não dá certo e eu paro. Mas pelo menos eu inicio e eu mostro pras pessoas que eu comecei isso, entendeu? Eu tenho uma visão muito assim, ô Giza e Lucas, que só de você tentar iniciar uma... Kênia. Só de você... Eu tenho uma visão muito assim, que só de você tentar iniciar alguma coisa, você já é um grande vitorioso. Pior do que a pessoa que não tenta,
entendeu? Você nunca sabe se algo vai dar certo até você tentar. Até porque tem projetos que você não adianta insistir. Você Exatamente. Não vai dar certo. Ok, foi até um certo ponto. Exatamente. E outra coisa, não vale pensar. Inovação, a gente está falando muito aqui de inovação, de criatividade e tal, mas inovação só funciona se você testar. O que adianta você ter uma ideia na cabeça e pronto, você vai ficar com ela na cabeça e acabou, entendeu? Pois é, exatamente. E eu gosto disso, entendeu? Eu tenho uma ideia, aí eu fico assim, gente, isso aqui pode ser que dê certo. Mas pra mim saber se vai dar certo, eu vou tentar. Entendeu? Então, aí eu falei pra ele, olha, o podcast, ele vai durar até onde eu ver que tá dando certo. Se eu chegar a ver que é uma coisa que não vai me render nada, se eu ver que vai chegar a um ponto que é uma coisa que tá só me dando dor de cabeça e eu não tô tendo retorno, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar. Oxi. Eu vou parar. Por que eu vou continuar a insistir numa coisa que não tá me rendendo nada? Tipo, é um sonho da minha vida fazer podcast? Não, gente, eu tô fazendo isso aqui por esporte. Se for uma coisa assim, que vai ser uma coisa muito boa pra mim no futuro, eu vou continuar. Se não for, eu paro. Agora, assim, você tem um sonho... eu quero ser isso, e é o que eu quero ser. Você tem que persistir. Não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Pois é. Vou falar em sonho. Qual é o teu sonho, assim, que tu... almejo aquilo. Que tu nunca falou, assim, pra gente, inclusive. Pra mim, tu nunca falou. Qual é o teu sonho que tu almeja chegar em... Além de um salário de 10 Eu já tive muitos sonhos na minha vida. Quando eu era mais jovem... eu tô mais relax. Estagnado. É isso que eu falei. Estou estagnado. Eu já tive muitos sonhos. Mas eu também... O que eu pensava antigamente, o meu sonho era me tornar um grande criador de jogos de videogame, sem mentira nenhuma. Eu passei assim, muito tempo, até meus 20 e tantos anos, quase 30 anos, eu pensava nisso. Não, eu vou focar nisso, eu vou estudar e eu quero ser um cara que vai criar jogos, ficar ali à frente. Não é design tudo. A maturidade. Entendeu? Eu acho que, assim, eu comecei a colocar o pé no chão e eu ver a minha realidade. Eu ver que eu não estava me esforçando para aquilo. E aí depois eu parei, será que é isso que eu quero? Se eu tivesse perdido tanto tempo assim na minha vida tentando uma coisa que eu não tinha certeza, hoje em dia, eu posso dizer que o meu sonho mesmo é tentar sobreviver até 2020. Todos, né? Até esse mês, tá bem? Mas quando a gente fala de sonho de profissão, é uma parada muito complicada. É uma parada complicada, é por isso que eu digo. Porque quando a gente, sei lá, tá ali, tá na fase de definição, não vou nem falar terminando o ensino médio, mas pensando na fase ali de qual profissão vou seguir e tal. Cara, tipo assim, se a gente não tem... Porque a gente vem de famílias que a gente não tem pai pra bancar a gente, tipo... Né? Eles dão a base e tudo, mas assim, tipo... Putz, é importante você ir atrás, você fazer seu corre, ir atrás de dinheiro e tal. Cara, é muito difícil você fazer uma parada dessa, assim, de você parar e ficar 100%, putz, vou estudar para aquilo, vou viver em função disso. Não é assim, que na prática, né? É um discurso, inclusive, ruim de dizer, você podia ter insistido mais nesse sonho, você podia ter... Não, cara, você tinha que fazer seu corre e arranjar seu dinheiro mesmo. Exatamente, é o que eu tô fazendo. Então, assim, eu não tenho assim em mente um sonho. Eu quero isso. Eu quero dinheiro. Se for um sonho, eu quero ficar rico. Meu sonho, eu quero ficar rico. É isso. Entendeu? Hoje em dia, a minha meta é isso. Conquistar minhas coisas e progredir cada vez mais no meu trabalho e tudo. E é isso. Eu não vou dizer que... eu quero conquistar tal coisa. Eu quero ser um grande profissional enfim, não. Ela só quer paz, né? Eu só quero paz. Né? Tu não vai dizer que é isso, mas tu pensa... Não, eu penso em crescer, claro. Se eu for dizer... É o que eu falei. Se eu for dizer que eu tenho um sonho hoje, é crescer. Entendeu? Crescer, ficar rico. Sim. É isso. Esse é o meu sonho. E poder ajudar pessoas. Porque, tipo assim, não é me achando. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de ajudar as outras. Então, se eu tiver um poder aquisitivo maior, eu vou fazer de tudo para ajudar meus amigos, minha família. Entende? No que for possível ajudar. Inclusive, gente, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia bancar a viagem dessa menina todinha, o período todinho que ela vai viajar. Ela vai para Portugal estudar lá, né, Giza? Já encerrou a vaquinha? Já encerrou a vaquinha ou não? Não, tá rolando vaquinha, tá rolando sorteio. Inclusive, pera aí, um sorteio de ensaio fotográfico que vai ser, feito por este
homem este Sou que vos Joe. fala o mais. É. E aí foi esse rolê de ele falou assim, não, Gi, ó, eu arranjei pra ti um ensaio fotográfico, pra Pois fazer uma é. rifa. E eu falei, pois tá Aceito, super top. bom. Aceito. Pois é, gente. Então, é isso. É isso. Amigo, mas saindo assim mais do profissional pro pessoal. Quanto é que tu levanta no leg press? Hoje em dia, acho que 10. Não, eu tô levando Só isso. Mas, assim, levando pro lado pessoal, uma questão que eu queria perguntar, inclusive, é a tua relação com a tua família, a questão LGBT. Pode falar mais. Tem gente aqui da minha família. É esse mesmo. né? Tu é, ei, tu é. Porque ela é Esse capacitado. quadro. Inclusive, me falaram que ela... Diz Mas, que, assim, dizem que. Mas assim, tu já falou pra tua mãe, pros pais, qual foi a reação deles? Érico é. No baixo, porque eu tô envergonhado. Não, eu sei. Mas tá todo mundo aí. Tá. O público. Pera aí. Deixa pra plateia. Eu já sei, mas é só pra o público conhecer melhor, entendeu? Pronto. Hoje em dia, é assim. Eu estou zen e eu estou kit em relação a isso com a minha família. Estou bem, sabe, tranquilo. Mas é uma coisa, assim, que a gente não... É uma coisa, assim, que a gente não toca no assunto. Entendeu? É uma coisa, assim, que a gente não toca no assunto. Porque na época foi algo muito delicado. Né? Para toda a família, eu acredito que é algo bastante delicado. É algo que, por mais que a mãe e o pai da gente observe e saiba, eles nunca vão assumir que sabe. Entendeu? Tô assim, Então, Desculpa, amigo. não, pois é, porque assim, muita gente Graças fala a Deus assim. você não tem uma familiaridade que eu tenho, né? Pois é, muita gente chego- fala, eu acho. O meu avô jurava que o Diego ia casar com a Giovana. Eu amo essa história. Pois é, gente. E aí, por mais que, né, eles saibam e tudo mais, é uma coisa que quando eu falei pra eles, que eu assumi, eu chamei e falei tudo, o meu pai foi a primeira pessoa a dizer assim, eu já sabia. O pai falou logo isso. A mãe escutou e tal, não, mas não precisa se preocupar e tal e tal. Só que no dia seguinte, a ficha deles caíram. E aí eu fiquei bastante nervoso, eu chorei pra caramba, porque a gente realmente, no dia seguinte, teve uma conversa e eu fiquei muito, muito triste com algumas coisas ali que eu escutei. Mas eu aceito bastante, assim, porque eles vieram de uma família do interior, não tinha muito conhecimento e tal, entendeu? Enfim, hoje estão mais tranquilos em relação a isso, porque do tempo que eu falei pra eles pra cá, eles descobriram bastante as redes sociais. E eu acho que foi um diferencial muito grande. Legal. Porque eles começaram a assistir muita coisa, absorver muito conteúdo e ver que era algo normal. expandiu a mente deles Expandiu. sobre isso. Exatamente. Hoje em dia, minha mãe e meu pai, eles, tipo assim, têm pavor quando eles veem algum ato, alguma coisa assim que já é de teor preconceituoso em relação a isso, entendeu? Que massa. Eles já ficam mais assim, entendeu? Mas... Eles vão acabar Mas- com homofobia. Mas assim, é algo que eu prefiro, eu mesmo, particularmente, prefiro não chegar e falar, entendeu? E chegar assim pra mim, mãe, isso aqui, eu deixo esse assunto pra lá. Porque pra mim ainda é delicado, entendeu? Mas com os meus amigos, outros parentes, tipo a minha prima, que mora em Fortaleza, é uma coisa bem tranquila. E assim, só falando mais um pouco, foi bem mais difícil para eles no dia seguinte, porque eu me assumi na véspera do Dia dos Pais. Entendeu? Foi um presentão. Entendeu? Ela chegou assim, ó. Mas eu acho que hoje tu entende, né? Que, Eu entendo. Ele, com essa informação que eles têm hoje, ele, tipo, tinha um medo do exterior. Exatamente. Meu filho pode ser Foi isso que eles falaram. agredido verbalmente, fisicamente, falando. Até, tipo, os próprios Aliás, comentários. todos os pais de LGBT têm esse medo, né? E até, tipo assim, aqui, querendo ou não, por ser uma cidade menor e, tipo, todo mundo conhece o Diego, principalmente por ser uma acho que cidade tem o menor. lugar de, tipo, não só de agressão, né, física ou verbal, mas até, tipo,
comentário malicioso, desnecessário. Cidade pequena sempre tem. É, não, né? total. Cidade pequena sempre tem. E, olha, antes de ter assumido, né, eu já sabia, né? Claro, evidente. Mas eu queria guardar pra mim, porque eu já tinha passado bastante por momentos assim, sabe, desagradáveis. Todo LGBT passou, né? Mas as pessoas, elas julgam você sem entender o seu lado. Porque tinha muita gente que me cobrava, entendeu? Alguns amigos que já desconfiavam, que já sabiam, chegava pra mim, ai, diz logo que tu é. Ai, não sei o que e tal. E eu, cada vez que a pessoa chegava pra mim e falava isso, eu resolvia me esconder mais ainda. Entendeu? Eu me sentia menos preparado ainda. Então era algo ruim. A pessoa chegar e falar, é a mesma coisa de... Pronto, é a mesma coisa que eu te falei. Que a pessoa chega pra você, teu lugar não é aqui, teu lugar é em Fortaleza, vai expandir. Entendeu? As pessoas, elas forçam muito a sua barra pra você fazer algo que você não tá preparado. Entendeu? E que às vezes nem cabe a ela. Tipo, não cabe a ninguém, exatamente. Inclusive, isso demorou bastante pra se assumir pros meninos, que na Demorou. época não era tão teu amigo. Demorou. Pra se assumir Mas pra você tava vocês, junto, né? né? Eu tava, mas não lembro. Mas eu não era Não tão... marcou. Não marcou. Não é que não marcou, é porque eu não era tão próximo do Diego como eu sou hoje, entendeu? Mas eu lembro que essa história que tu se assumiu pra ele. Foi. Nós sabíamos. Só que Exatamente. Não, eu não sabia. Né? Não, tu já tinha me falado antes, foi? Mas é porque assim, ó, gente, ó. Eu sempre, no passado, quando eu era pivete, as pessoas olhavam assim e falavam, esse menino... Ele mas é. depois que essas coisas começaram a acontecer, que eu fui tendo um entendimento maior, aí eu comecei a ficar assim, não, eu tenho que pegar mais postura de homem, eu tenho que me comportar desse jeito, não posso olhar assim, entendeu? É muito chato, porque você fica se prendendo, entendeu? E isso dói muito em você, dói muito, porque você não pode ser quem você é por conta do medo, entendeu? Então, assim, depois dos meus, 15 anos, mais ou menos, quando eu entrei no hip hop, eu entrei no break e aí vi um mundo, assim, de certa forma, muito machista, quando eu ia... Forma, né? De toda forma, forma, de toda... E aqui só tinha meninos, né? Só tinha meninos, tinha o grupo das meninas e tal. Mas eu vou dizer pra ti, Giza, o grupo de break daqui, eu não via tanta questão da homofobia, assim, né, como os de fora. Eu via mais quando eu ia pra fora, entendeu? Quando eu chegava lá fora e via os outros grupos e essas coisas, eu via coisas ali que eu ficava assim... Poxa, mano, hoje em dia, graças a Deus, mudou tudo, né? Mas na época era muito pesado, entendeu? Eu sabendo do que eu gostava, sabendo o que eu era e tal, eu via ali e ficava, sabe? Tentando me adaptar, tentando ser igual aos outros que estavam ali. Entendi. E aí eu passei muito tempo nessa. E eu acho que foi por isso que eu peguei uma postura muito padrão, como eu posso dizer, entendeu? Muito padrão. E tem muita gente que me olha, me vê assim nos cantos e tal. Aí eu chego assim, hoje em dia, tranquilamente, falo assim, ai, tal, não sei o que, aquele boy e tal. Ai, não sei o que, aquele menino, não sei o que e tal. Aí a pessoa chega assim pra mim, fala, tu não parece. Ai, isso é muito chato. Porque às vezes... Eu odeio esse termo, tu não assim, parece gay. fala, Odeio tu, esse termo. tu não... Como se tivesse... Não, tem um... porque... Tu não parece gay. Cabelo check, falei, cabelo check, postura check, voz check. Pois é, tipo Jeitinho isso. check. As pessoas falam assim, check. Vala, tu nem parece, não sei o que e tal. E outra frase que eu detesto, que eu já escutei muito também. Tão lindo. Desperdício? Como se a pessoa tivesse chance. Pois é, exatamente. Aí eu fico Eu te assim, perguntei sabe? isso, Diego. Desculpa te interromper. Eu te perguntei isso porque eu sempre vejo, você me falou, né, que tu é muito discreto em relação a, vou ficar com alguém em Paramoti, pai e tal, né? Tem uma festa, tu é mais contido na tua, entre aspas, né? Não vou beijar alguém aqui no meio do povo, porque consequentemente vai chegar nos ouvidos Vai dos teus chegar, pais, né? Porque exatamente. Aqui é uma cidade pequena, né? Exatamente. E tu tem muito esse receio, né? Dos teus pais saberem assim, né? Que já sabem.
já sabem, né? Como eu te falei, né? É uma coisa que eu não toco no assunto. E é justamente por isso que eu não namoro, não levo ninguém lá em casa daqui da cidade. E eu não saio por aí nas festas e tal, beijando qualquer um e outro, porque eu sei que uma hora vai chegar esse assunto. Aqui, né? Porque eu sei que uma hora vai chegar ser uma história, alguma coisa, aumentar 10 vezes mais lá nele, O pior entendeu? é o aumento. O pior é o aumento. Pois é, aí Rolou por quando conta disso. tu conversou com teus pais, tinha mais ou menos que idade quando rolou essa conversa? Giz, eu não tô lembrado Tem uma bem. pergunta ali da plateia. Pois pode fazer. Aquela. Eu não Mas era tô, mais de 20. não tô mais de 20, né? lembrado. Acho que foi aos 23 anos. Foi antes de tu ir pra São Paulo, não foi? Foi. Foi. Não, Acho que foi perto de foi. tu ir pra São Paulo, tu contou pra galera? Foi. Foi. Não, foi não. Foi em 2014. Quando tu voltou. Foi quando eu voltei. Quando eu vou, gente, pronto. É que eu já Foi sabia. quando eu voltei. Diz aí. Vou dizer. Foi assim, quando eu cheguei lá, eu já sabia, né? Eu sou e tal. E eu vou refazer minha vida, como eu tinha falado. Eu fui com uma meta de ver coisas novas e mudar tudo. E tipo assim, se eu voltar, eu vou voltar uma pessoa totalmente diferente. A minha meta foi essa. E uma das coisas que eu fui determinado é que as minhas novas amizades, quando eu chegasse lá, eu não ia me esconder. Então, pra todo mundo que chegava pra mim e começava a fazer amizade comigo, Chegava, eu era... E aí, Amapô? Tipo isso. Não, a pessoa já sabia, né, que eu era LGBTQIA+, não, que eu era LGBT, entendeu? Então, foi uma coisa assim que lá eu me senti, sabe, Porque era muito mais Uma fácil. nova cidade, Exatamente. Pessoas que nem te conheciam. E eu tinha que começar por um canto. Eu tinha que começar. E aí foi meio que uma válvula de escape pra mim, entendeu? Então tu virou lá em São Paulo. Foi. Mentira. Não, Tô brincando, a gente amigo. não vira. Que faz as pessoas E aí, São quando Paulo. eu voltei, aí eu fiquei assim, vai ter uma reuniãozinha da Tia Folk. Inclusive, foi uma surpresa que vocês fizeram pra mim também, na minha volta, que eu voltei próximo do meu aniversário. Acho que foi. E vocês fizeram uma reuniãozinha lá na casa do Maíls. É verdade, porque quando tu foi Foi. pra São Paulo, eu não tava aqui. Foi, e aí foi quando na eu volta voltei, mesmo, você é tava verdade. aqui. Quando ele foi, eu tava. Quando ele voltou, não tava. A gente, foi a gente. Foi. Nós somos a Hannah Montana. Vocês nunca viram a Miley Cyrus e a Hannah Montana no mesmo lugar ao mesmo tempo. Somos E agora estão... Não, pois é. E aí, tipo... Foi Aí, nessa- quando eu voltei, né, eu peguei e falei pro pessoal, disse tudo que tinha rolado e tal, e foi que eu me assumi. Por isso que eu não lembro, que eu não tava, entendeu? Eu tinha uma pergunta sobre a pauta que a gente estava discutindo antes. Vai. Tu estava falando que aqui tu não conseguia, se sentia muito amarrado e tal. Qual foi o primeiro lugar e, tipo assim, a primeira vez que tu esteve em um lugar que, tipo assim, tu conseguiu se sentir tranquilo para ser aberto, tipo assim, tu foi muito aberto. E qual foi a sensação que tu teve? Qual foi essa sensação de poder não ficar presinho na sua jaulinha? Em relação ao A me sua assumir? sexualidade, é. Tá. Foi quando eu entrei no avião. Quando eu entrei no avião para ir para São Paulo. Fala, diz aí. E Quando aí, eu- mulher? Quando eu entrei no avião... Que aviãozinho trânsito. Tipo isso. Avião... Como é? Ei, pilote. Gay line. Não. Essa. Mas é sério, ó. Ai, que ódio. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a conversar com outras pessoas e tudo, eu tava com aquela coisa na cabeça direto. Aqui vai ser diferente. Aqui vai ser diferente. Aqui vai ser diferente. E aí, quando eu consegui o emprego, meu primeiro emprego, foi um mês e meio depois de eu chegar lá. Foi muito rápido, assim, lá tem muita oportunidade. E aí lá, quando eu cheguei nessa primeira empresa, eu já fui determinado. Não vou me esconder, eu vou ser quem eu verdadeiramente sou. E é isso, é isso, é isso. Mas eu tive uma surpresa muito grande, que não foi do jeito que eu pensava. Mandei currículo para todo canto, uma empresa de cursos de idiomas e computação me chamou, porque eu tinha certificado curso técnico de computação que eu tinha feito já. Na geração digital, não foi? Não. Foi. Na afinada. Fui lá no Tomé, mentira. Não, Ricardinho, inclusive, né? Formou muitos. então assim, Formou muitas. quando eu cheguei lá, nessa empresa, eu me deparei não só com pessoas muito homofóbicas, mas com pessoas xenofóbicas também. Porque é isso, né? Pois é. Aí quando eu cheguei lá,
eu passei primeiro dia, eu passei por uma situação muito triste, assim, na minha vida, que eu quase que eu choro. Eu cheguei com a minha marmitazinha lá, muito bonitinha, na hora do almoço, fui lá pra cozinha, abri lá o micro-ondas e botei lá pra esquentar. E na hora que... Aí chegou uma menina, que ela era professora também, lá da outra sala, enfim, é professora de idiomas. Aí ela chegou lá, começou a puxar assunto. Tipo assim, uma pessoa simpática, né? Vou conversar. E eu conversando. Aí eu peguei a minha marmita, aí ela olhou assim, arrozinho, macarrão. Eu pensava que vocês da Bahia só comiam o baião de 2. Aí eu fiquei assim, baião de 2, e eu nem sou da Bahia, né? Do Nordeste, né? Ah, gente. Exatamente. É porque Foi. o preconceituoso, ele vem com a carga da burrice. junto, É, né? exatamente. E ela falou Já vem com um isso botão de querendo burra. brincar, entendeu? Querendo brincar. E eu, tipo assim, eu fiquei... Fiquei muito sem graça ali, sabe? Eu tava falaria, no não, local... amiga, na Bahia a gente come acarajé, vatapá. E eu moro no Ceará. Eu falaria pra ela. Pois juro, é. verdade. Não, mas eu falei assim, ó, não, ó... Eu me calaria. Falei assim, ó, não, primeiro... Eu não me calo. Eu falei assim, ó, Ah, quer me primeiro calar? que eu não sou da Bahia, né? Eu sou do Ceará, moro no interior próximo de Fortaleza e fui bem, sabe, educado. Expliquei lá e tal, e foi tranquilo. Aí E só a que gente eu só come fiquei com arroz com aquela ovo? coisa, porque era meu primeiro dia ali, eu tava num local totalmente deslocado. Eu comecei a sentir falta imediatamente da minha cidade. Veio logo aquela coisa, sabe, muito chata. E aí foi só piorando. Claro. Entrou mais 2 professores lá, na hora do almoço. E aí todo mundo lá conversando, o pessoal lá e tal, de boa. E eu lá, bem deslocado lá, comendo a minha comida, né? E aí o cara chegou pra mim e falou assim... De qual local tu é lá na Bahia? Aí eu, gente, eu não sou da Bahia, gente. Eu sou de Paramoti, é uma cidade do interior do Ceará, fica próximo de Fortaleza. Inclusive, no Ceará, no Nordeste, tem muitos lugares bonitos e não é do jeito que vocês estão pensando, que é sofrimento, tal, e tudo. Né? Pois é, aí eu, de boa, né? Aí eles se calaram meio lá e foi beleza. O preconceito, ele não engoliu com farinha. Eu não engoli. Aí eu Ele engoli com de macarrão. Com arrozinho. E macarrão. Aí no mesmo dia ainda aconteceu outro episódio assim muito chato. Eu passei só 4 dias de experiência nesse canto. Eu não quis continuar. Nesse mesmo primeiro dia, o cara lá que era o coordenador, que ele mandava nos professores, ele disse, olha, você vai estudar isso aqui, vai ver isso aqui que tem nessa folha e vai falar o que você entende sobre esse assunto aqui para uma turma toda no final da aula. Como se eu fosse dar uma aula para os jovens lá. E era só, tipo assim, galera de 15 anos, 16, 17 anos, jovens, né? Tudo debochado e tal, não queria nada da vida. Eu entrei lá na sala de aula, me apresentei, falei sobre o assunto, inclusive eu falei muito bem, tá? Porque eu entendia do assunto, que era Photoshop, eu entendia muito bem. E aí eu dei um show lá, né? E todo mundo assim, sabe? Bateu palma e tal, e foi beleza. E aí eu abri um parêntese, né? Quando eu falei. E pra quem não sabe, eu sou do Ceará. Eu moro numa cidade que é interior de Fortaleza. Nordeste é muito bonito, não é só essas coisas que vocês estão pensando e tal, e tal, e tal. E aí uma pessoa lá falou assim, Vala, eu não sabia que lá chovia, entendeu? Um dos jovens. E, tipo assim... tem uma cúpula. Então, assim... A gente telhou o Pois estado, a região. Toda hora... Ignorância. Pois é. Toda hora eram piadas. Mas na hora que eu ia dar a resposta, aí o cara lá da coordenação foi lá cortava. e deu um baile lá no menino lá, né? É complicado deu um baile porque, lá na frente tipo... de todo mundo. Não lembro mais, amigo. Não marcou, Não marcou. marcou. Deu um baile lá em todo mundo, enfim. No final do 4º dia, eu cheguei lá na recepção, né? Pedi para falar com o coordenador, aí me levaram até a sala dele. E eu levei, inclusive, o dinheiro todo que ele tinha me dado para as conduções. Eu falei assim, olha, tá aqui seu dinheiro dos 4 dias de conduções que você me deu. Eu tô te devolvendo porque aqui não é um lugar para mim. Os professores e os alunos, inclusive, são muito xenofóbicos, preconceituosos. Não gostei desse local e não é aqui que eu quero trabalhar, não é aqui que eu me vejo. Eu quero trabalhar num local onde eu me sinta bem. E ele foi lá e
pediu desculpa e tudo mais. aqui. Ele pediu desculpa, disse que jamais pensou que isso teria acontecido, mas ele presenciou, né, um dos casos e tal. E aí, antes de eu ir embora, que ele falou assim, não, espera até a hora do almoço. Eu esperei. Aí ele chamou todos os professores na sala, sentou lá e me levou lá para a sala também e falou, olha, o Diego passou por 4 dias de experiência. E ele não quer trabalhar aqui, mas não é por conta de outra coisa, é por conta do preconceito e da xenofobia de vocês. Aí ele botou lá na sala de novo e perguntou assim, você quer falar alguma coisa pra eles? Aí eu, não, eu quero só que eles sintam, só isso. Já que você... só isso. Então, assim, eu não tenho mais nada que falar, eu só quero que você fique aqui. E ele falou assim, não, o dinheiro você não precisa me devolver e tal, que é o dinheiro da passagem. E a gente dá para as pessoas que fazem experiência. Não, mas eu não quero nada daqui. Você não tá entendendo, eu não quero nada daqui. Eu peguei e devolvi. Tudo trocadinho. R$10 no primeiro dia, R$10 no segundo. Ai, se tivesse entendeu? entregado tudo em moeda de 10 centavos ia ser bom. Mas não Pra ele trabalha pra contar. catar. Pois é, aí isso aconteceu. Entendeu? E, inclusive, poucas pessoas sabem, porque teve uma vez que eu fiz uns stories lá no dia do Nordestino explicando essa história. E algumas pessoas da empresa, em 2016, algumas das pessoas da empresa, na época do Facebook, entraram em contato comigo no Facebook, que me adicionaram, né? E aí pediram desculpa e tudo mais, enfim. Mas aí eu também não quis mais entrar em contato com isso, não. E na segunda empresa que eu trabalhei, foi tipo assim, perfeito pra mim, foi muito bom. Apesar de ser um trabalho muito cansativo e ruim. O burnout. Mas eu acho que tem... É porque, tipo assim, você tá num lugar desse e falar, tipo assim, não é que ele tá te ofendendo porque você tava falando que você é da Bahia, é porque isso vem com uma carga, você sente no tom de voz, você sente na intencionalidade da pessoa falar e que... Enfim, é isso. Quando eu morei no Mato Grosso, era horrível, assim, qualquer coisa que vinham pra falar do Nordeste, sabe? Tipo, ai, você não parece nordestina e não sei o quê, você é bonita. Uma porra, vocês são feios, estão aqui. Desculpa. Falar que o Nordeste não chove, só come arroz, não sei o quê. Baião, Só come baião no Nordeste. Nunca comeu uma Gente, é verdade, paneladinha da mas- dona Lucimar. Nunca comeu uma Por paneladinha da favor, dona não come uma panela para mostrar no Lucimar? Não Um é? docinho de leite. Sabe que é... Pois é. Um 10, eu acho nota 10. Mas realmente, meu amigo, por favor. Ai. Eu me Foi. sinto constrangidíssima. E no segundo trabalho já foi uma coisa assim, pra mim, foi as mil maravilhas, que era um mundo totalmente diferente do que eu queria. Era o mundo digital Foi mesmo, que foi na Red Zero, que eu viajei pra vários locais, eu fui pra Qual foi o shows lugar e mais tudo. legal que tu foi? O que eu gostei muito foi do Rio de Janeiro. Na época que eu trabalhava na Red Zero, né, que a gente ia pra muito show, né? E aí eu fui pro Rio de Janeiro com meus colegas e todo mundo falando assim, não sai do hotel, não sai, que é muito perigoso, tá muito perigoso, não sei o quê. E aí os meninos que estavam comigo falaram assim, não, eu vou vir pro Rio de Janeiro, não vou andar. Aí saíram tudo de madrugada, gente, no meio da rua e tal. E eu com uma câmera nova na mão, querendo filmar tudo. Mas, e os Magic Clean lá, tudo andando, só olhando assim, eu morrendo de o medo. quê? Os Magic Clean, né, bicho? Porque, né? Quem não sabe, Vocês já mas assistiram incluindo aquele... a Liga das Gays é marginal, gente. Vocês já viram... Mas é quem? Mas vocês viram o clipe da Anitta? O novo? É um Qual marginalzinho. o favela... Tananana, tananana. Rave. Pois Rave é, favela. é aquele estilo Rave aí. funk. Rave funk. rave. Funk rave, tanto faz. Rave é uma coisa. Mas eu não tô falando da música, eu tô falando da, né? Da energia. Pois é. Dói, né? Ah, eu acho Enfim. 10, eu acho 10. Mas eu gostei bastante. Eu digo que sim. Eu gostei bastante. E... Pode contar uma história? Claro! Temos tempo ainda, produção. Aqui a casa é sua. Temos tempo. Literalmente. Um show... Ó, eu ia pra muito show na época que eu trabalhava na Red Zero, né? A gente tinha que dar a volta todinha na fila, mostrando a empresa, entregando o panfleto, mostrando a empresa pra todas as pessoas que estavam na fila. E tu sabe como é, né? Tem um show de um cara assim, e só tem fã lá. As pessoas vão querer saber de escola de computação gráfica, gente. Vão querer de tudo eufórico, querem quero saber entrar, do show. Me dê. Tinha gente que tava 5 dias dormindo na fila. Tu sabe se é a pessoa que passa 5 dias na fila ela toma banho? Não sei, não. Mas tinha um pessoal ali bem que é, acabado, viu, minha filha? Tinha um pessoal ali, sabe, que tava Essa é uma sofrendo grande- mesmo. Essa é uma curiosidade, uma grande curiosidade que eu tenho. Se você ouvinte... Eu acho que toma banho. Já fez isso? Tem. Pronto, Fala um dos nos shows que eu fui, foi lá no Morumbi. Era o show do One Direction. Que teve. Logo na época que começou a estourar mesmo, né? E era lá no Morumbi. Gente, era
esse Morumbi dava 2 voltas nele inteira, 2 voltas, a fila. E eu e o meu amigo... Vocês corno dando a volta na dando a fila. volta, falando com cada uma das pessoas. E assim, os meninos só chegavam e falavam assim... Escola de Computação Gráfica, não sei o quê. Escola de Computação Gráfica, entregando lá, sabe? Aí eu, gente, pelo amor de Deus, eu só entregava, né? Aí eu tenho que fazer alguma coisa, né? O pessoal criar interesse. Aí eu falava assim, chegava lá pras bichinhas. Aí eu chegava lá pras meninas. Olha, gente, Escola de Computação Gráfica, Red Zero. Se vocês não sabem, o One Direction... Sabe o Harry Styles? Ele fez aqui. curso de computação. Era tipo isso, eu Na inventava Red umas Zero. coisas que as pessoas ficavam escutando assim e pegava. E eu consegui muita inscrição pra escola por conta disso. Não acredito, não. Não, me arrependo? Não me Milionária arrependo. já. Pois é. Proliferando fake news. Eu amo. E aí, nesse dia, gente, era muita gente assim. Tinha gente que tava quase um mês sentado lá na fila, esperando pra entrar. E aí eu perguntei sobre isso aí, né? Como é que fazia pra comer, pra tomar banho e tal. Porque eu tinha que conversar com a pessoa pra ela começar a se soltar e tal. E aí a menina falou assim, não, já faz um bom tempo que a gente começou a tomar banho ali, naquele barzinho ali. Aí tem uma lanchonete não sei aonde ali, que a gente vai lá comer e vai tomar banho também. A gente dá R$5 e tal, entendeu? Então era muita gente numa barraca. E o pessoal, tipo assim, uma semana, 2, um mês, esperando esse show. Eu achei horrível, jamais teria coragem. Mas assim, falando um pouco desse dia específico, foi um dia foi um dos piores dias, assim. De cansaço? Péssimo. Eu quis te perguntar, em meio a tantos shows que tu já foi por conta da Red Zero, tu teve algum perrengue que tu passou assim? Exatamente Foi desse dia? Foi desse dia. Conte-me. Qual foi o perrengue? Foi esse dia. Foi assim, o meu chefe, né, ele falou assim, olha, não tem ninguém superior para poder acompanhar vocês nesse show. Então vai você e o Wallace, que era o nome do outro cara. Vai você e o Wallace. Vocês dois vão ficar responsáveis, vão entrar lá no show e tal, vão fazer tudo, vão voltar com as inscrições, vão voltar com tudo, e é isso. Ele deu passagem de ida e volta. Na época não tinha Uber, né? Deu passagem de ida e volta de ônibus. Não, na verdade, tô mentindo. Na verdade, ele foi deixar a gente, ele só deu a passagem de volta de ônibus pra mim. A pior parte, né? Ele foi deixar e a gente, tipo assim... Eu sou do Ceará, não conhecia nada ali. E ele botou o Wallace, que era de Minas. Não conhecia nada também. Então, assim, ficou 2 perdidos lá no Morumbi lá. A gente fez tal e tudo. A gente não ficou o show até o final, porque tava tarde já. E aí, na volta, gente. Morumbi, né, fica aqui e, tipo, não entra ônibus. Não entra ônibus, entra carro e tal, e beleza, mas a gente tinha que pegar o ônibus. Aí a gente andou, tipo, uns 2 quilômetros até chegar nessa parada de ônibus. Muito longe, tarde da noite, tipo, deserta a rua. Quando a gente chegou lá, e Morumbi já é grande São Paulo, né? A noite é muito perigoso. Aí nessa parada de ônibus que a gente chegou lá, eu perguntei, Wallace, tu sabe qual é o ônibus que a gente pega pra voltar? Aí ele falou, eu não sei. Aí eu falei, Wallace, meu celular tá descarregado. Foi de F. Né? Aí ele falou, o meu também. Porra. Aí eu fiquei assim, macho, me dá aí o dinheiro que o Francisco deu, que era o gerente, né, o nosso chefe. Me dá o dinheiro que o Francisco deu pra saber se dá pra pegar o ônibus e tal. Ele tinha comprado lanche pra ele e água. Ele não sabia que o dinheiro era da gente voltar. Então a gente tava sem internet, sem celular Tem dinheiro. e sem dinheiro pra E voltar. como é que tu tá aqui hoje? Como foi? Contando a história, galera. Foi por conta de um marginal. Não sou eu, é um clone. O Magic Clean. Foi uma- Mais de clean, mais do Foi. né? Não, mas o que aconteceu, gente? Aconteceu assim. Não, a gente vai meter o louco aqui. Vamos ver alguma coisa. E a gente saiu perguntando o pessoal. E, tipo, ninguém queria dar informação pra gente. A gente perguntava, gente, como é que faz pra ir pro metrô tal? Porque de lá a gente conseguia ir pra casa. Como é que vai pra gente chegar no metrô tal? E ninguém queria, não sei não. Tinha gente que virava a cara e tal. E lá é assim, a correria muito grande, ninguém quer saber. E eu já tava muito preocupado, deu vontade de chorar, eu fiquei, né? E aí ele chegou pra um cara que tava lá. O cara, tipo assim... Sabe, você olhava pra ele, você sabia que esse cara não é de confiança. Ele chegou e perguntou pra esse cara, assim, ei, cara, tu sabe como é que a gente faz pra chegar no metrô tal? Aí ele falou assim, sei sim. Aí ele olhou pra um lado e pro outro e tal. Ei, me segue aí que eu vou deixar vocês lá. Aí eu, gente, o que é que eu vou fazer? A gente foi.
E ele começou a entrar em um monte de rua deserta, beco, lugar assim estranho e tal. E eu seguindo, eu lá atrás. E o Wallace na frente, e o cara levando. E o cu de Gente, vocês tava tava, onde? não passava um fiapo. Gente, eu tava. É sério. Eu falei assim: não, é agora que eu vou morrer. É agora, não existe. Tua mãe mais sabe Diego. dessa história? Sabe, eu contei pra ela. Quase Ah, morre. bicha, Por isso que ela não deixa mais eu voltar pra morar lá. Assiste Um agora. Agora tá abraço aí, sabendo agora. dona Rosa. Aí o que aconteceu? A gente foi, né? E aí realmente ele levou a gente pra um metrô, pra uma estação do Olha aí, metrô. julgando errado o homem. Mas espera, um momento. Ele levou pra estação do metrô. A gente viu lá, só dava pra comprar uma passagem, né? E aí ele chegou e ele inteirou a outra. Eu vou levar vocês. Aí ele pegou e deu lá, a gente entrou lá, ele disse qual era o metrô, a gente entrou lá no metrô. E ele entrou com a gente. Ele foi com a gente até lá no outro, né? No final, onde a gente tinha que descer. Quando a gente descia nesse outro metrô, a gente pegava mais um pra poder parar lá na rodoviária lá, pra pegar um ônibus e chegar em casa ainda. Ele foi com a gente, ele podia ter voltado. Não, ele pegou o outro metrô também. Tipo, ele ia pra casa da gente. Ele ia seguindo. Aí eu chamei o Wallace e falei assim, cara, esse cara tá levando a gente pra algum lugar errado ou ele tá levando a gente pra nossa casa pra tentar fazer alguma coisa. Vamos dar um perdido nele. E aí foi o que a gente fez. A gente entrou no metrô, aí ele aqui do nosso lado. Aí na hora que tem as paradas, né? Na hora que der a primeira parada, eu e o Wallace ficamos assim na porta, esperando a porta fechar. Quando a porta ia fechando, eu corri, passei, o Wallace veio atrás, fechou. E o cara correu. Ficou lá. Quando o cara correu, a porta fechou e ele ficou olhando assim. Passando, gente. Perdi dois cu. Eu fiquei assim, morrendo de medo. Então a gente saiu correndo, tal, esperou horas, até que veio o próximo, a gente pegou. Enfim, estamos, né, bem. Eu acho que ele tá bem também. Eu estou vivo. Eu estou vivo já. O Wallace, o que tem a ver, né? É. Então, assim, foi um dos maiores perrengues que eu passei lá. Teve outros também, teve vários outros. E o melhor show? O show mais legal que tu viu? Do Paramore. Hayley Williams. Tu é fã, né, então? Porque eu gosto bastante. Foi muito bom, porque foi tranquilo. Foi tranquilo e tal. Mas eu não tava mais trabalhando nessa época. Eu fui com os amigos meus mesmo. Eu não tava mais legal. trabalhando. Não foi de graça. Ah, mas foi um dinheiro bem investido. Foi, com certeza. Eu tinha trabalhado, tinha ganhado minha rescisão, minhas coisas lá e tal. Agora, Diego, a gente vai entrar num bloco que para o nosso amigo ouvinte... Já conhece, né? Que é a gente vai fazer com bate-bola. Tá. Só que aí a gente vai fazer diferente, porque estamos em duas. E aí vamos fazer, né? A gente vai se dividir, né? Vamos trabalhar aqui com umas perguntinhas. Cada um pergunta uma, né? É. E aí, caso você queira aprofundar, caso a gente queira que você aprofunde o papo, a gente vai tocar dessa forma. Tá bom, já conheço, vai. Eu tô adorando o seu. Não, mas não sabe como é que a gente vai fazer? Eu sei, é isso A gente vai que eu tô fazer em Libras. E aí, você sabe como que é? Eu sei, vai. Eu não tenho, não. Porque eu não tenho. Pode começar, amiga. Começa. Vamos lá. Um amigo. O meu cachorro, o Nick. Um amigo de verdade. Ele existe. Oxi. O Nick é meu amigo de verdade, meu fiel, bichinho. 5 anos. Beijo, 5 Nick. anos já. Já tem 5 Meu Deus anos, do meu céu. cachorrinho. Eles crescem tão gosto de rápido, não é Eu mesmo? gosto. Eu odeio, cara. Vai. É sonho. Ó, fazer uma coisa mais. Mas não era de verdade essa primeira? É uma brincadeira, amigo. Queria fazer Um sonho. Era. Tá, um sonho. Ser rico. Um dia muito rico. E poder ajudar as pessoas que realmente me valorizam, que eu vejo que me valorizam. É nóis. Porque eu Você acho assim, bancada. infelizmente, a gente tem que ver essa realidade. Que o poder aquisitivo é o que realiza coisas, gente. Ah, com certeza. Entendeu? Se você que pensar, move, tem né? muita coisa que hoje em dia você pode dizer assim, eu posso proporcionar isso para pessoas, né, sem o dinheiro, claro, evidente. Mas a maioria das coisas que a gente vê as pessoas necessitando só vai se você tiver um poder aquisitivo. Então, assim, se eu for dizer um sonho para mim, é um dia chegar num patamar de poder aquisitivo assim, não grande demais, que eu não vou sonhar muito alto, né? Mas eu quero
ter um padrão de vida assim, condição legal, e uma que- condição que eu possa proporcionar coisas boas pra mim e pros meus amigos. E pra minha família. Dar um jatinho pra você de presente. Pra mim, né, Pois quem é. sabe. Não gosto de Eu acho. surpresa, mas um jatinho teria bem-vindo. Uma lembrancinha, né? Uma É. coisa de uma lembrancinha. Pois é. Um ídolo. É só tu que faz a Ídolo. pergunta. Porque ele não tá deixando eu perguntar. Terceira, né? Eu pensei que a gente ia ficar alternando. Eu né? também achei, por isso que eu olhei pra Vai chegar a ela. 3 de cada, um ídolo. Minha última pergunta. Desculpa, gente. Ídolo. Ai, eu não queria filosofar. Ai, filosofa. Ídolo, pra mim, Faz é uma merda. palavra muito forte. Não, mas eu vou entrar, assim, no conceito, né, de alguém famoso, assim, tal, que eu admiro. Jesus Cristo. Não, Christ. Jesus Christ. Não tem... Papi Francis. Tu é ateu? assim, Vamos dar gente, é porque, assim, a pessoa, o artista que eu admiro muito, que eu admirava muito, né, infelizmente faleceu e eu não fui pro show dele, que era o Chester Bennington Mas, do amigo, Linkin Park, Park, né? Gostava Mas, bastante. Falando um ídolo, uma pessoa de fotografia que tu admira muito. Não tem. O pior que não tem, só eu. Ele é mais por ele é o mim, Nino, Um fotógrafo. Eu. Um fotógrafo bom. Eu ao quadrado. Eu perguntei, mas... Sim. Tá, não, aí o teu ídolo é o cara do Linkin Park, né? Gosto deles. Eu não vou idolatrar ninguém, né? Mas se você Mas- chegar no céu e ele estiver lá, tu vai falar assim, canta uma palhinha. Aham. Tu vai pedir, não vai? Ai, Because of... Porque só... Ai, no ASMR, no ASMR. Ai, because of... Diego, se você pudesse ser qualquer personagem de desenho animado, qual você seria? E por quê? eu seria o Era um Deadpool. bate-bola, mas... Por quê? Porque o Deadpool, ele é um cara muito engraçado. Ele é divertido pra caralho. Tipo, Imortal. fala umas piadas muito pesadas que eu gosto assim, também. Muito E piadas. ele é imortal, ele não morre. Tipo, apesar de combina com a tua várias personalidade, coisas. né? Combina, exatamente. deu um match. Combina com a minha personalidade e o superpoder dele é muito foda. Ele é muito... Gostei. Se defina em uma palavra. Leonino. Ei, caralho, boa, hein? Boa. Ou seja, exibido. Eu não consegui pensar em nada. É porque é bate-bola. Mas é porque... Não é reflita. Tu veio pra cá, tu chamou a gente pra ser oprimido, né? Foi. Pra mim é uma premissa, assim. É, pois é, pra tu ter Vai. ser oprimido. E... É a Kenya agora. Não, sou eu, porque ela gastou. Ah. Ela Eu gastou já as dela extrapolei as já. minhas vidas. É... Vai deixar a plateia perguntar também. Vai, pergunta, que eu vou ser a correspondente. Até alguém da plateia quer... Ei, eu dar já tenho uma coisa pra pergunta. dizer. Calma. Shadow Maldonado. A Shadow Maldonado. Não vou falar o sobrenome, porque é... Pode Você descontar. acha que, diante de toda a sua história na cidade, você acha que você é alguma influência na cidade? Alguma pessoa? Pronto, pode... Eu vou repetir a pergunta. Repete porque pode ser que saia baixo. Você se acha influenciador? Ixi, É, basicamente isso. resumiu. Mas eu tinha em mente essa pergunta também. Não. Pode falar nomes. Pode falar nomes? Pode, Sim, que- beleza, obrigado. podemos. Jean, fala o nome dele. Ah, o teu nome. O Jean fez a Jean Jean que pergunta. perguntou se... Jean mandou... Eu recebi aqui no meu ponto uma pergunta do Jean. Lá. Maldonado, que é Jean- Pinto. Sim, é esse mesmo, esse nome e sobrenome. Ele quer saber, você se sente, assim, a partir da sua história, da sua trajetória, da sua vivência, você se sente uma pessoa influente nesta cidade? Eu já disse isso muitas vezes para muitas pessoas e vários stories que eu posto. Eu falo assim, gente, eu não sou influenciador, eu não sou um digital influencer na cidade. Eu só vivo a minha vida e faço stories de qualquer forma. Diferente de muitas meninas aqui que são digitais influencers, que tem tipo 10 mil, 12 mil seguidores aqui, que Comprado. fazem algo mais trabalhado, entendeu? Que trabalham pra Que isso. trabalham, tipo, pra isso. Eu sei que as meninas... Que as meninas têm o seu trabalho e, tipo assim, são digitais influencers realmente, porque elas se empenham bastante nisso. Eu não, tipo, é tanto que se eu quisesse, talvez hoje eu teria muitos seguidores. Com certeza. Eu teria muitos seguidores, porque o tanto de evento que eu faço, eu poderia muito bem chegar nos eventos, fotografar e sair entregando cartãozinho pra todo mundo me seguir nas redes sociais. Mas eu não me ocupo nisso, entendeu?
Eu não me ocupo em fazer isso, porque, tipo, eu não me considero digital influencer, mas tem gente que manda uns recebidos, assim, pra mim fazer divulgação, eu aceito. Faz, né? Porque tu não vai Eu aceito, eu Tem ali aceito. uma marmitinha. Sabor do Enquanto Sertão. umas suam pra trabalhar, Sabor do Sertão. faz por Pode ir, Sabor do Sertão, hein? Mas... Amanhã é aniversário do gato, hein? E tem gente que manda, né, as coisas assim pra mim divulgar e tudo. E tem pessoas que falam assim, às vezes quando eu boto caixinha de perguntas, não sei o que, digital influencer e tal. E, gente, eu não sou digital influencer. Agora, no dia que eu me tornar... eu sou só digital. Só digital. No dia que eu me tornar... Só digital. No dia que eu me tornar um digital influencer mesmo, que eu me empenhar pra aquilo, aí eu vou dizer, eu sou um digital influencer. Agora tu tá vendo. Mas eu não me acho. Esse é meu nome e Mas sobrenome, assim, digital influencer. respondendo o mesmo, né? Falou, talvez eu seja um influenciador. O que os teus amigos representam na sua vida? Ai, gente, representa, assim, sim. tudo pra mim. É sério, hoje em dia, vocês... Um amigo. E... vocês Um amigo que vai no rolê. E muitos outros. Assim, eu não vou falar só do nosso grupo, né? Só do nosso grupo de 6 pessoas. Vocês são muito importantes pra mim. Mas eu tenho outros amigos também que têm a mesma importância. Eu não né? Que têm a mesma importância. Eu costumo dizer muito pras pessoas que, assim, existem parentes e existem família. Entendeu? Os parentes, eles têm essa ligação apenas genética e de sangue, né? Que a gente pode dizer assim. E a família é aquela pessoa que te escuta, aquela pessoa que te acolhe, que tá ali a todo momento, com você. Tudo que você precisa, a pessoa vai, chega. Enfim, aquilo é família. Então, assim, meus amigos mais íntimos, pra mim, hoje, são a minha família. E dos meus parentes, tem muitos parentes que são família. Mas tem muitos parentes que são só parentesco mesmo, só parente mesmo, entendeu? Então, assim, vocês, eu não posso dizer mais nada, né? São as pessoas mais importantes, assim, da minha vida. É isso. Pode falar assim, um amigo, mas o mais importante sou eu. Não, pode não. Top 1. A primeira letra da mais importante, a primeira letra. Não posso. G é a primeira letra da mais importante. Mais importante da vida dele. O gênero é feminino, o signo é Áries. Eu sou a gênero. Pois, Diego, foi muito bom esse papo. Foi sensacional. Foi 10. Tô saindo daqui reenergizada. Claro que você tem muita outra história pra contar, né? Que quem quiser um parte 2, antes do dia 9 de setembro, do dia 5 de setembro que eu vou viajar. Vixe Maria. Mas não teremos parte 2, viu? Só pra... Se quiser, vai ficar querendo. Já atingimos Fala aí uma mensagem. Fala pro nosso querido ouvinte, que eu tô aqui numa rádio, né? Para o nosso querido ouvinte. Uma mensagem, uma coisa. Para as pessoas. De motivação. Tá O que você falaria assim no seu palanque virtual? Uma mensagem. Tá certo. Eu pensei que tinha alguém chamando. Bom, para finalizar, né? A mensagem que eu sempre falo para muitas pessoas é que o que você tem de fazer hoje, não deixe para amanhã. Entendeu? É uma mensagem assim muito clichê. Muitas pessoas falam isso, né? Mas para mim é uma coisa que se viu muito na minha vida, entendeu? Eu, na minha juventude e tal, era uma pessoa que eu deixava muita coisa assim para fazer depois, entendeu? E eu via muitas consequências ruins. Então eu utilizo muito essa frase hoje, que é tudo que você tem de fazer, tudo que você tem vontade de fazer, você faça no momento que você tem vontade. Se você puder, você faça. Nunca deixe para amanhã. Porque se você for deixando, empurrando, for deixando para depois, pode ser tarde demais. Você pode nem conseguir aproveitar do jeito que você queria. Boa. Arrasou. E qual é o nome da sua melhor amiga? Qual é o nome da sua melhor amiga? Qual é o nome da sua melhor amiga? Nick. E Diego, foi massa. Feliz aniversário. Obrigado. Happy birthday, gato. Obrigado. Eu posso encerrar? Claro, né? Do meu jeito. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Diz Aí. E até o próximo podcast. Valeu! Tchau.